Quem pode entender os seus erros? É uma pergunta que aparentemente não é tão fácil assim de se encontrar a resposta. Muitos de nós nunca fizemos essa pergunta antes, mas inconscientemente indagamos, perguntamos de uma forma sutil para a gente mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu faço isso? Por que eu reajo dessa forma? Por que eu fico chateada por isso? Eu estava falando da minha história, que eu fiquei chateada com uma bobagem. E por quê? Porque eu estava numa viagem de Israel e eu estava em uma dificuldade danada em interagir com as pessoas que estavam comigo nessa viagem. Pessoas de todas as partes do mundo. Uma esposa de pastor com um membro do grupo Hollywood. E todas elas estavam ali interagindo, conversando. Mas eu não tinha muito o que falar. Eu não sabia o que falar, o que perguntar. E isso me incomodava muito. Eu estava ali no meio de tantas pessoas, me sentindo rejeitada, não pelas pessoas, mas por mim mesmo. Porque eu tinha aquela dificuldade e não conseguia superar. Não conseguia ter assunto com ninguém. Algumas esposas eu até conhecia, mas elas estavam tão entretidas com o grupo que mal tínhamos tempo de estarmos juntas e de conversar. Então, nessa viagem, eu descobri que a fé inteligente que eu havia entendido na minha cabeça não estava me acompanhando na minha dificuldade. Eu estava com aquela expectativa para ver qual seria a minha reação, porém, infelizmente, não havia me superado na viagem. Mas no meio daquela dor, achei a resposta de Deus. E sabe aonde? Quando eu cheguei em Portugal. E por quê? Porque quando eu cheguei em Portugal, eu pude reflexionar sozinha. É quando a gente coloca os nossos pensamentos no lugar. Quando tem muita gente à nossa volta, a gente se distrai. E quando a gente está sozinho, é uma oportunidade imensa de avaliarmos sobre o que vivemos. E Deus me mostrou em detalhes por que eu estava agindo daquela forma. Aquela forma que eu fiquei chateada com a esposa, enfim. Na época que eu ia para a escola, isso é o que Deus me mostrou. Ninguém queria ficar comigo. Isso aconteceu de fato na época, já desde o início, no jardim de infância. Eu era uma pessoa completamente anulada na escola. E por quê? Porque eu tinha o meu defeito físico, não falava bem, falava apenas as vogais das palavras e você sabe como é que as crianças são, né? Elas ficavam apontando o meu defeito. Então, quando aquela esposa que não sentou perto de mim, ao meu ver, foi distante, era como se voltasse ao meu passado e vivenciasse o desprezo do que aquelas crianças faziam comigo. Mas era uma pessoa, aquela esposa era uma pessoa muito próxima a mim. Então, eu reagi, eu fiquei muito chateada. E Deus, na sua infinita misericórdia, agiu de uma forma muito paciente comigo. Me fez pensar naquela situação que eu estava sentindo. Se, de fato, aquilo que eu sentia conferia com a verdade, com a realidade. Deus me pediu para me olhar para aquela esposa de pastor, aquela amiga, e perguntar: você acha que ela quer te fazer mal? Eu disse de forma sincera: não, ela não quer o meu mal. Então, Deus disse: isso que você sente está dentro de você. Para ela, não está acontecendo nada. Ela não vê dessa forma. Ela não está te ignorando ou desprezando.
em outras palavras. Na época que Deus falou comigo isso aconteceu no barco lá em Israel, eu ainda não tinha entendido a profundidade da situação que eu estava vivendo. Mas quando eu voltei a Portugal, foi então que eu tive a oportunidade de refletir sobre tudo aquilo que eu havia vivido. E durante a viagem, eu estava no mesmo quarto que a minha irmã, a gente estava dividindo o mesmo quarto. E ali, durante a noite, a gente conversava muito, né? Somos irmãs e por causa da obra de Deus, a gente ficou muito distante, vivendo situações diversas e nunca mais a gente teve aquele tempinho nosso de conversar. E naquela viagem, a gente conversou muito, mas dentro do quarto. E ali ela falou das dificuldades que ela passou, e eu falei também. E, enfim, aquela conversa, na verdade, foi excelente, porque foi uma grande oportunidade. A minha irmã me conhece, e eu conheço, penso que mais ou menos ela, né? Ela me conhece mais do que eu conheço ela. Mas ela me ouviu, ela me orientou, ela foi assim uma big sister mesmo, né? Ela sempre foi essa pessoa para mim, sempre, sempre. E naqueles dias, na viagem, eu ainda não tinha ainda tempo para sentar e pensar direitinho sobre o que havia acontecido e sobre a nossa conversa. Mas aquela conversa era como se a gente estivesse despejando numa mesa toda a nossa bagagem de coisas que ficaram pendentes de conversar, de resolver. E assim foi. Aquela conversa fez parte do processo do que Deus iria falar comigo, né? Ali eu despejei situações que eu vivi, dúvidas, enfim. E ela foi me explicando. E todas as vezes que falamos, expomos a nossa situação, estamos, na verdade, trazendo diante de nós as situações que às vezes ficam escondidas dentro da gente. E nem mesmo a gente sabe que tem aquilo guardado. Por isso, ouvinte, o atendimento com o pastor, com a esposa do pastor, é muito importante, porque ali você faz tempo para expor o que nem você sabia que estava aí dentro te incomodando. E Deus me mostrou lá em Portugal que havia coisas do meu passado que eram bem distantes da minha infância, como a rejeição que eu havia sofrido, guardadas dentro de mim. E eu queria aproveitar essa oportunidade para que você revesse as dificuldades que você tem tido com você mesmo. Às vezes, as dificuldades que você tem, nem mesmo você entende. Se você não for fundo, não se questionar, não se observar, não colocar para fora, vai ficar aí dentro de você e não vai ficar resolvido. Vai passar desapercebido. E sabe com quem você pode falar nesse momento? Com Deus. Você pode aproveitar esse momento, falar com Deus. E você pode falar de cada detalhe que você se sente fragilizado, até mesmo aqueles que você nunca pensou em falar. Fale para Deus, Ele vai te ouvir. E olha, Ele não fica apressado para você terminar não, você pode falar o tanto que você quiser e Ele vai te dar oportunidades, porque quando você põe para fora, você está despejando essa bagagem, essas coisas que estão guardadas, como foi o meu caso. E que Deus, gente, usou tanta conversa quanto a procura que eu estava tendo com Deus. A minha conversa com Deus diariamente naquela viagem, Deus me respondeu em detalhes. Nós, seres humanos, somos almas. E a alma guarda coisas que às vezes fazem mal a si mesmo. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tudo os que me são ocultos.
Eu só fui entender meus erros, porque cacei eles. Sabe quando você tem que procurar algo bem pequenininho, como se fosse uma agulha num tapete bem cabeludo? Pois é, Deus viu o meu interesse de trazer para ele resultados de uma fé inteligente. Conhecendo a fé inteligente, eu pensei, agora sou eu que vou atrás daquilo que me está oculto. Eu não vou ficar esperando me pegar de surpresa, porque eu tenho um Deus que revela tudo e revela tudo que está em oculto. Quando Deus me revelou o que estava oculto, foi tão mais fácil de entender as falhas das pessoas, dos demais. Foi tão mais leve para mim, em vez de ficar aquela pessoa pesada, fazendo questão de coisas bobas. Fui entendendo. Esse é o Deus que eu quero apresentar para você, ouvinte, que revela até o mais profundo do nosso ser e é mais que amigo. E Davi ainda fala mais: purifica-me tu dos que me são ocultos. Tem muitos erros que nós não fazemos ideia que praticamos, mas Deus, que é a luz, é o único que nos pode iluminar. E ele continua no mesmo versículo dizendo: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Quando não estamos entendendo nossos erros, ficamos soberbos, orgulhosos, querendo colocar rédeas na situação e na carne, como foi o meu caso. Quando não entendemos as coisas, julgamos, olhamos com maus olhos, nos comportamos de forma indevida, infantil até. Por isso que muitas vezes não estamos sendo sinceros como pensamos. Nós pensamos que somos sinceros quando deixamos transparecer os nossos sentimentos ou nossas emoções. Mas só seremos sinceros quando entendemos o nosso erro. Aí sim seremos sinceros. E aí pediremos perdão e nos incomodaremos com o mal que fizemos. E aí, com isso, vamos resolver. A soberba não me deixa ser sincero. Forte isso, não é? Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então quer dizer que a soberba pode ficar como meu senhor? E sendo assim, não serei sincero. Como ele disse aqui, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Quer dizer, se Deus me livra, se Deus me fizer ver os meus erros, então eu não vou ser orgulhoso, eu não vou ser resistente, eu não vou ser crenqueiro. Ouça, ouvinte, quanto mais verdade que você descobrir sobre si mesmo, menos soberbo você será. Não tente se esconder da verdade a seu respeito. Ela vai fazer bem tão grande que você não faz ideia. Eu passei a ver as coisas de outra forma, muitas outras coisas. E foi o próprio Deus que me revelou. Esse é o melhor de tudo.